Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim trazer esse vídeo para vocês para mostrar um pouco do material que eu acho básico para quem vai começar a trabalhar com bolos e tortas, tá? Então vamos lá. Primeiro, uma das coisas mais importantes é você ter um copo medidor e uma balança. A princípio, a balança é até mais importante que um copo medidor, porque nem sempre o copo ele vem na medida correta. Então, eu sempre indico ter a balança, porque quando você começa a medir os seus ingredientes, pode fazer uma diferença muito grande no final da receita, se essa quantidade não tiver sido medida corretamente. Então, essa balança aqui você encontra em vários lugares, em artigos para casa, até mesmo em lojas de confeitaria, você consegue encontrar essa balança. Mas caso você não consiga encontrar na sua cidade, tem esse copo medidor também que ajuda bastante. É importante também você ter sempre potes, tigelas, porque você vai precisar fazer a mistura dos seus ingredientes. Aqui eu tenho esse conjunto de potes, sempre vai servir para alguma coisa, até para você colocar resíduo de recheio, de massa, depois que você assa, às vezes quando você vai cortar, sobra aqueles farelinhos, aquele resíduo, aí você pode colocar aqui também. Ou até para você organizar a sua mesa na hora que você for fazer a receita. Esses potes você pode encontrar em lojas de artigos para casa, para cozinha. E esses aqui foram super baratos, porque eles são de acrílico, não são aqueles de vidro, então sai mais em conta, né? E é mais fácil de você encontrar. Esse pincel de silicone a gente usa muito para poder untar as formas, a assadeira. E é bem higiênico, porque como ele é de plástico, ele não acumula bactérias, nem resíduos, assim, se você lavar ele direitinho, higienizar, ele não armazena, né, essas bactérias. Então é bem legal você utilizar eles para poder untar. Sempre bom você ter essas bacias, porque às vezes você pode colocar um material que você vai utilizar. Por exemplo, você pegou uma colher que está suja, ao invés de você colocar em cima da mesa, você pode colocar dentro da bacia, do pote. Isso vai te ajudar a você a organizar o seu espaço de trabalho. Então, esse aqui é um tabuleiro que eu gosto de utilizar. Na verdade, a assadeira e o tabuleiro para você trabalhar não tem muito um padrão, né? Quem faz o padrão do seu bolo é você. Eu gosto de utilizar essa forma, que ela tem 8 centímetros de altura. Essa aqui tem 25 centímetros de diâmetro. E ela solta esse fundo redondo. Então facilita muito na hora que você for desenformar o bolo. As assadeiras você vai encontrar elas em diversos tamanhos, tá? Essa aqui que eu tenho especificamente é de 25 centímetros. Eu tenho de vários, tenho de 8 centímetros, eu tenho essa forma de 15 centímetros. Você encontra, assim, ela com uma variável de tamanho. Então você vai comprar, assim, de acordo com o que você pretende vender. Se você pretende vender apenas bolos de 25 centímetros, você vai comprar apenas formas de 25 centímetros. Se você for trabalhar com bolo de andar, é sempre bom você ter vários tamanhos de forma, né, para você poder fazer os andares. Aqui eu tenho esse borrifador. Quem acompanha aqui os outros vídeos que eu gravei já viram eu utilizando ele para poder utilizar colocando calda no bolo, né? Ele facilita muito. Eu faço a calda, claro que isso aqui vai estar higienizado corretamente. Aí você vai colocar a calda aqui dentro e é só você borrifar em cima da massa. Então isso facilita muito na hora de que você for trabalhar. Aqui eu tenho esses aros, que é o que eu uso para prensar o bolo. Independente de eu trabalhar com torta gelada, com bolo gelado ou pasta americana, eu utilizo esse aro. Você também pode encontrar ele em vários tamanhos. Geralmente eles são vendidos de acordo com o tamanho da assadeira. Aqui eu falei pra vocês que eu tenho esse tabuleiro de 25 centímetros e eu tenho esse aro de 25 centímetros, ou seja, eu vou usar esse aro para poder prensar o bolo que eu fiz aqui. Então é comum vocês acharem vários tamanhos desses aros, tá? Ele facilita muito para você prensar o bolo. Tem outras técnicas para você prensar o bolo sem o aro? Tem. Mas esse aqui é o que eu mais indico mesmo, vale muito a pena você ter, porque facilita muito mesmo. Esses aros é comum de você achar em lojas de confeitaria. Eu ainda não vi vendendo em outro tipo de loja, só em confeitaria mesmo. E em lojas online que vendem artigos para bolo. Mas eu acho que ultimamente tem sido muito fácil de você encontrar esse tipo de produto nas lojas de confeitaria, tá? Então fica aí essa dica para vocês que estão começando a montar o seu material.
Uma das coisas que eu utilizo muito na cozinha são peneiras, né? Essas aqui são pequenininhas para você polvilhar açúcar em cima de uma torta, de um naked cake, por exemplo. E claro, temos as maiores para a gente peneirar o cacau em pó, a farinha de trigo, o fermento. Então assim, é importante você ter tanto da grande quanto da pequena, porque uma hora você vai precisar. E pra quem tá começando é muito importante, porque vocês vão perceber que quando vocês passarem a peneirar a farinha, o cacau em pó, vocês vão ver o quanto de resíduo a gente usa na nossa receita sem a gente ver. Então, muita coisa que você peneirar, você sempre vai ver que tem alguma pedrinha, até no açúcar mesmo. Às vezes a gente precisa peneirar o açúcar para certas receitas. Essa aqui é uma espátula que eu utilizo para espalhar o chantilly por cima da torta, né, do bolo gelado, ou então até mesmo para poder espalhar o recheio. Você pode tentar espatular com uma faca, não vai ser a mesma coisa, tá? Para você deixar aquela aparência lisinha, você poder nivelar a cobertura, o seu recheio, é muito importante você ter essa espátula. Você também encontra dela em tamanhos menores e também muito fácil de achar em lojas de confeitaria, esse tipo de material. Esse batedor ele se chama fouet. Quando eu comecei eu também achava que não fazia muita diferença, mas ele faz muita diferença na receita. Ele faz muita diferença numa receita porque ele ajuda a incorporar ar na massa do bolo, ele te ajuda a alcançar a clara em neve em ponto de bico. E eu acho muito importante você ter também esse tipo de utensílio em casa. Essa aqui é uma faca de serra, ela é bem grande, é uma faca de pão, você costuma encontrar ele em lojas que vendam coisas para casa, né? Que venda talheres. E essa faca aqui, ela ajuda muito na hora de você cortar o bolo em camadas, ou então você que quiser nivelar aquela barriga que criou no bolo depois de assar. Essa faca aqui, ela é muito importante você ter. Você pode tentar cortar com outra faca, mas o resultado não vai ser o mesmo, tá? Então é importante você ter esse tipo de faca. Muita gente tem em casa, mas quase não utiliza. Essa aqui é uma espátula de silicone. Desde quando a gente começa a trabalhar com bolo, a gente começa a prestar um pouco mais atenção nas coisas que a gente está fazendo. Então assim, essa espátula de silicone, ela é muito importante porque, por ela ser de silicone, de plástico, esse material ele não deposita bactéria, igual a colher de pau. Tem muita gente que utiliza a colher de pau para fazer recheios, etc. A colher de pau, ela acumula bactérias, resíduos naqueles risquinhos que tem da madeira. Já essa espátula de silicone, ela não tem esse problema. Então assim, você garante uma qualidade diferente para o seu trabalho e uma despreocupação, né? Esse disco de isopor é um disco que eu utilizei no vídeo montando o bolo no aro e muita gente me perguntou que tipo de isopor era aquele. Esse isopor é um disco de pizza. Tem como a gente comprar essa pizza congelada, ela vai com aquele isopor por baixo? Então, eu compro esse material nas casas de descartáveis, que vende copo descartável, talheres descartáveis, enfim. E você encontra em vários tamanhos. O legal é você comprar um tamanho bem grande, porque vai servir para você trabalhar com bolos menores também. Melhor do que você ficar comprando um pacote de cada tamanho. Você compra um pacote do grande, do centímetro maior, e corta depois do tamanho que você preferir. Se você quiser fazer um bolo de 10 centímetros, você vai cortar aquele isopor daquele tamanho. Melhor do que você ficar comprando para cada centímetro de bolo, entendeu? E é bem baratinho também, te ajuda a passar o bolo de um lugar para outro sem você precisar tocar no bolo. Então ajuda muito na higiene da produção. Essa aqui é uma tábua que eu utilizo para cortar chocolate, cortar frutas, o que eu for utilizar no bolo. E o importante é todo o material que você utilizar para bolo, ele ser utilizado apenas para bolo. Você não vai pegar uma tábua de carne que você corta a sua carne do almoço e vai usar depois, mais tarde, para cortar seu chocolate, porque não pode causar uma contaminação cruzada, né? Você não sabe se aquele tipo de material que você utilizou antes pode estar contaminado. E aquilo que eu falei pra vocês, sempre que a gente usa material cortante, por exemplo, a tábua a gente vai utilizando ela, vai ficando com os risquinhos aqui. Então aqui pode proliferar bactéria. Então assim, é sempre importante você utilizar apenas pro bolo. Se você vai usar uma panela para fazer recheio, compra uma panela para você fazer só os seus recheios de bolo. Compra uma colher para você apenas utilizar
produtos para o seu bolo, é sempre bom você manter essa divisão, sabe? Você ter um material apenas para o seu trabalho, porque você evita a contaminação e garante a qualidade do seu produto e vale muito a pena, tá? Então, é uma dica assim importante. Aqui eu tenho essa tábua giratória, que serve também como prato giratório. Não sei se vocês já viram, mas também o pessoal utiliza muito daquelas de alumínio, né? Que você coloca a torta aqui em cima, aí vamos supor que eu tô querendo nivelar, né? Aí eu só girar. Não preciso girar o bolo, eu giro apenas a tábua. Dá pra você trabalhar sem ela? Dá. Só que facilita muito o seu trabalho você utilizando isso aqui, agiliza muito. Então vale muito a pena você ter esse tipo de material em casa. Eu consegui achar esse tipo de tábua giratória em loja que vende artigos de MDF para festas. Eu achei muito interessante. Claro que eu não vou trabalhar com ele assim, do jeito que ele tá cru. Eu vou colocar uma camada de um silicone. Você, quando estiver em casa, pode colocar alguma coisa por cima, né? Um plástico, um silicone culinário. Você pode colocar um plástico por cima e colocar sua torta ou seu bolo e depois trabalhar. Não é legal você trabalhar direto no MDF porque isso aqui é madeira. E aquele caso todo que eu falei pra vocês, pode conter bactérias aqui. Você vai utilizar, por exemplo, ele tá aqui novinho, eu coloco um bolo, trabalhei com ele e lavei. Vai ficar todo molhado, tá? Então, assim, não é legal você trabalhar em cima direto com diretamente do MDF. Tem sempre que conter uma camada aqui em cima para proteger ele. Esse tipo de girador, de tábua de prato giratório, foi muito mais barato do que esses de alumínio que a gente encontra em casa de confeitaria. E eu achei que valeu muito a pena, assim, investir nele. Então, gente, é isso. O vídeo de hoje foi mais para mostrar esses materiais básicos que a gente precisa ter em casa para poder começar a trabalhar com bolos, com tortas e comercializar isso. Se você gostou do vídeo, você se inscreve aqui no canal e dê um like para esse vídeo chegar para outras pessoas também que estejam precisando dessas dicas. Um beijo e até a próxima. Tchau!